Você sabia que Bob Ross foi sargento? Antes de se tornar a voz tranquila e o mestre da pintura que todos amamos, Ross teve uma carreira completamente diferente no exército. Ele serviu como sargento na Força Aérea dos Inapisikiwa, onde era conhecido por seu caráter rigoroso. Mas a vida dura no exército o afetou, e um dia ele decidiu deixar esse mundo para trás. Ele trocou seu chapéu de sargento por uma paleta e seguiu sua verdadeira paixão, a pintura. Essa ousada decisão não apenas mudou sua vida, mas também trouxe alegria a milhões. Seu icônico programa de TV, A Alegria da Pintura, mostrou sua técnica única de pintura a óleo sobre superfícies úmidas e apresentou aos espectadores um mundo de paisagens serenas, como árvores felizes e montanhas tranquilas. Sua história nos lembra que nunca é tarde para seguir nossos sonhos. O que você faria se tivesse que mudar sua vida? Os dinossauros realmente desapareceram de forma misteriosa. Os cientistas ainda não conseguem entender o que aconteceu com esses gigantes antigos. A teoria mais popular afirma que há cerca de 66 milhões de anos, um grande asteroide ou cometa colidiu com a Terra, levando ao desaparecimento de cerca de 75% das espécies. No entanto, ainda há debate sobre isso. Acredita-se que esse evento causou mudanças climáticas drásticas, resultando na extinção dos dinossauros, mas existem outras teorias. Alguns pesquisadores sugerem que erupções vulcânicas na atual Índia poderiam ter liberado gases suficientes para resfriar o planeta. Outros acreditam que mudanças ambientais graduais também poderiam ter contribuído. Como não há dinossauros vivos para perguntar o que aconteceu, os especialistas se baseiam em fósseis e dados geológicos, mas o mistério persiste. Qual foi realmente a causa da extinção dos dinossauros? E estaremos perdendo detalhes importantes. É verdade que existem 6.000 ilhas na Grécia? Absolutamente. A Grécia tem mais de 6.000 ilhas. No entanto, apenas 227 delas são habitadas, deixando muitos lugares bonitos e intocados, esperando para serem descobertos. Cada ilha habitada tem seu charme único, desde as ruas movimentadas de Santorini até as praias tranquilas de Hidra. O mar Egeu desempenha um papel importante na formação da cultura grega, já que muitas ilhas estão conectadas por rotas de ferry, facilitando as viagens. As ilhas variam muito em paisagens, de costas rochosas e paisagens verdes, a edifícios brancos brilhantes e praias deslumbrantes. Algumas ilhas, como Creta, são maiores e cheias de história, enquanto outras, como Delos, estão imersas na mitologia antiga. Com tanta diversidade e beleza, não é surpresa que as ilhas gregas atraem milhões de turistas todos os anos. Se você quer relaxar na praia ou explorar ruínas antigas, uma aventura em uma ilha grega está te esperando. Qual será seu próximo destino? Você sabia que as maçãs têm 25% de ar? É verdade. Por isso, elas conseguem flutuar na água. Essa característica incrível está relacionada à estrutura da fruta. As maçãs possuem pequenas bolsas de ar que as tornam leves e crocantes. Quando você joga uma maçã na água, essas bolsas criam uma força de flutuação, fazendo com que ela fique na superfície. Essa peculiaridade é interessante não só durante o jogo de maçãs no Halloween, mas também nos lembra como a natureza é surpreendente ao criar frutas. Da próxima vez que você morder uma maçã suculenta, pense em quanto ar dentro dela a torna tão refrescante. E aqui vai uma ideia. Essa estrutura aerada pode ser uma das razões pelas quais as maçãs são tão populares como lanche e em receitas, trazendo leveza aos pratos. Não é incrível como algo tão simples como uma maçã pode esconder tantos segredos? Um fato interessante sobre os Estados Unidos da Terra. Em 1893, a proposta de mudar o nome dos Estados Unidos para Estados Unidos da Terra gerou grande interesse entre políticos e pensadores. Essa ideia ousada refletia a esperança de unidade global em uma época em que muitos sonhavam com um mundo onde as nações se unissem. A proposta surgiu em um período de mudanças sociais e políticas, quando as ideias progressistas estavam em alta. Os apoiadores acreditavam que um nome universal promoveria a cooperação e a paz entre os países. Embora a emenda não tenha avançado além da proposta, é interessante imaginar como seria o mundo hoje se tivesse sido aceita. Veríamos mais cooperação entre as nações, ou essa grande ideia teria se perdido na história? Imagine como essa mudança poderia ter impactado a política e a cultura mundial. Adivinhe o que realmente define o tema da vida e da morte? Em uma história envolvente, um bebê está ligado a 3 corpos, cada um representando diferentes aspectos da existência.
Essa imagem poderosa reflete o delicado equilíbrio entre a vida e a morte, mostrando como esses dois estados estão interligados. O bebê simboliza potencial e inocência, enquanto os corpos representam a inevitável realidade da mortalidade. Cada corpo pode revelar algo único. Um pode simbolizar a brevidade da vida, outro o legado que deixamos, e o terceiro, o medo e a aceitação da morte. Ao conectar esses elementos, a narrativa mergulha profundamente em nossa compreensão do que significa viver e morrer. Ela nos faz refletir sobre nossas próprias vidas, como honramos os que partiram e como valorizamos a nova vida que traz esperança. Essa conexão incentiva os leitores a reavaliar suas perspectivas sobre a vida, a perda e os momentos que moldam nosso caminho. Por que os trens japoneses são tão pontuais? No Japão, a pontualidade é levada muito a sério, especialmente quando se trata de trens. Esses trens não são apenas um meio de transporte. Eles simbolizam confiabilidade e eficiência. Na verdade, se um trem atrasa até mesmo 1 minuto, as empresas ferroviárias consideram importante pedir desculpas publicamente. Essa busca pela pontualidade está enraizada na cultura japonesa, onde o respeito pelos outros e a harmonia social são fundamentais. O sistema ferroviário japonês é conhecido por seus horários precisos e pessoal altamente qualificado. Engenheiros e condutores trabalham arduamente para garantir que os trens sigam seus horários, frequentemente passando por um rigoroso treinamento para aprimorar suas habilidades. Além disso, inovações tecnológicas, desde sistemas de sinalização modernos até trens de alta velocidade como o Shinkansen, garantem um funcionamento contínuo. Tudo isso permite que os passageiros confiem em seus trens, criando uma sensação de confiabilidade que muitos países almejam. Não é inspirador ver como a busca pela pontualidade transforma o transporte público? E se eu te contar sobre a corrida maluca de 1904? O Maratona Olímpica em St. Louis se transformou em um espetáculo caótico, mostrando o quão estranha pode ser essa competição esportiva. Era um dia quente de verão, e com as altas temperaturas, os corredores enfrentavam não apenas uma forte concorrência, mas também estradas congestionadas. Alguns estavam tão desesperados que começaram a beber veneno para ratos, achando que isso melhoraria seu desempenho. Você consegue imaginar? A corrida foi tão desorganizada que vários atletas até pegaram carona pelo caminho. Dos 32 participantes, apenas 14 cruzaram a linha de chegada. Esse incidente maluco nos lembra como os Jogos Olímpicos mudaram ao longo do tempo, fazendo-nos valorizar as maratonas bem organizadas que vemos hoje. A maratona de 1904 destaca não apenas a determinação dos atletas, mas também as medidas absurdas que eles tomaram para participar. É incrível como essa parte da história olímpica é frequentemente esquecida. Sim, elas conseguem. Esses seres incríveis têm uma habilidade chamada estivação. Quando fica muito quente e seco, as lesmas se escondem no chão e se selam com uma camada de muco. Essa camada ajuda a manter a umidade dentro do corpo delas, evitando a desidratação. Quando a temperatura sobe e as condições ficam difíceis, as lesmas cavaram no solo, às vezes se aprofundando alguns centímetros para encontrar lugares mais frescos e úmidos. Elas podem ficar nesse estado de proteção por semanas ou até meses, até que as condições melhorem. Assim que a chuva chega e a terra amolece, elas saem, prontas para comer plantas e continuar sua vida lenta e pegajosa. Essa adaptação incrível não só ajuda as lesmas a sobreviver, mas também mostra como a natureza ajuda os animais a lidarem com condições extremas. Por que a palavra subterrâneo nos atrai tanto? Essa palavra interessante começa e termina com as mesmas 3 letras, criando um padrão único que muitos podem não perceber. O prefixo sub sugere algo abaixo da superfície, muitas vezes evocando imagens de animais cavando a terra ou túneis secretos. Ao mesmo tempo, a palavra termina com terrâneo, lembrando-nos do solo e da terra. Esse recurso linguístico inteligente mostra a natureza lúdica da língua inglesa, onde sons e significados se conectam de maneiras inesperadas. Esses padrões podem tornar o vocabulário mais memorável e despertar interesse por palavras com características semelhantes. Por exemplo, outras palavras como aéreo ou fundo usam a mesma estrutura, ligando-as por meio dessa simetria fascinante. Explorar esses padrões não só enriquece nossa compreensão da língua, mas também destaca a criatividade na forma como nos comunicamos. Quais outras palavras têm características tão interessantes?
Você consegue imaginar que o fogo arde há séculos? A montanha Wingen, na Austrália, abriga um fenômeno natural incrível, um incêndio subterrâneo que queima há mais de 5.500 anos. Este fogo incomum cria uma paisagem dramática e quase extraterrestre, atraindo turistas curiosos de todo o mundo. O calor do fogo subterrâneo transformou a área em uma cena árida e pós-apocalíptica, com solo queimado e formações estranhas. Moradores e visitantes ficam fascinados com a ideia de que esse fogo arde desde tempos antigos, muito antes da construção das pirâmides ou da invenção da roda. As pessoas costumam subir para ver a fumaça saindo do chão e aprender sobre a geologia e a história deste lugar peculiar. A montanha Wingen é um lembrete da força e resiliência da natureza, despertando a curiosidade sobre quanto tempo mais ela conseguirá continuar queimando. Já pensou por que a Coreia do Norte ama dinheiro em espécie? Neste país isolado, o dinheiro em espécie é o rei em uma economia sem cartões de crédito e transações online. O won norte-coreano é a moeda nacional, mas tem pouco valor no cenário global, levando muitos locais a preferirem opções de moeda mais estáveis, como o dólar americano ou o yuan chinês, para suas transações diárias. Imagine viver sem a facilidade dos pagamentos digitais. Para os norte-coreanos, essa situação é completamente normal. A falta de um sistema bancário digital não reflete apenas uma preferência por dinheiro físico. Destaca as rígidas restrições do país sobre influências e interações estrangeiras. Como resultado, os residentes levam suas vidas diárias contando apenas com o dinheiro equivalente ao seu trabalho, tornando cada transação uma experiência tátil, que parece uma compra em um mundo diferente. Embora essa vida apenas com dinheiro possa parecer assustadora ou ultrapassada para os de fora, para aqueles que chamam a Coreia do Norte de lar, é apenas mais uma parte da rotina diária. Compreender esse sistema monetário único oferece um vislumbre das complexidades da vida na Coreia do Norte, onde a ausência de ferramentas bancárias modernas reforça um ambiente econômico rigidamente controlado. Por que nossos dedos não têm músculos próprios? É surpreendente, mas as pessoas têm muito poucos músculos nos dedos. Na verdade, os músculos que controlam o movimento dos dedos estão no antebraço e na palma da mão. Quando você dobra os dedos para pegar algo ou apontar, os músculos do antebraço se contraem, puxando os tendões que vão até os dedos. Essa estrutura inteligente proporciona grande mobilidade e força. Imagine como seria difícil digitar ou tocar um instrumento sem esse dispositivo eficiente. Nossos dedos dependem de nervos que transmitem sinais do cérebro para os músculos, garantindo movimentos rápidos e precisos. Esse sistema é útil não apenas para tarefas delicadas, mas também é essencial para segurar objetos com firmeza. Na próxima vez que você acenar com a mão para se despedir ou escrever uma nota, lembre-se de que cada movimento é possível graças aos músculos dedicados das suas mãos, que tornam nossas mãos ferramentas incrivelmente versáteis. Não é incrível como nosso corpo é projetado para realizar ações tão complexas? Você vai se surpreender com a banda favorita de Julia Roberts. Julia Roberts, a atriz querida conhecida por seus papéis em filmes icônicos, tem uma paixão inesperada pela música da banda de rock Dave Matthews Band. Esse amor pela sonoridade deles não é passageiro. Levou Julia a participar do clipe de seu sucesso Dream Girl. Imagine a empolgação dos fãs ao ver Julia, que acabou de se tornar mãe de gêmeos, voltando às telas com um visual alegre. O clipe transmite uma atmosfera leve, mostrando seu charme e energia contagiante ao interagir com a banda. É uma combinação fantástica de dois mundos, a vida glamourosa de Hollywood e o espírito vibrante do rock. Essa colaboração destaca como a arte se entrelaça, mostrando que as estrelas muitas vezes compartilham paixões em comum. A participação de Julia no vídeo demonstra que até as celebridades valorizam suas bandas favoritas e adoram celebrar sua música. Você tem um músico favorito que te inspira? Por que Daniel Craig se tornou um Stormtrooper em Star Wars? Em uma reviravolta inesperada, o famoso ator Daniel Craig, conhecido por seu papel como James Bond, fez uma participação secreta no filme Star Wars: O Despertar da Força. Sua aparição como Stormtrooper é uma referência que muitos fãs podem não perceber. Você pode estar se perguntando como uma estrela tão grande foi parar em uma galáxia muito, muito distante.
A participação de Craig faz parte de uma divertida tradição da franquia Star Wars, onde os criadores costumam incluir participações rápidas e inesperadas de atores famosos. Quando você assiste a essa cena, o personagem de Craig captura Rey, interpretada por Daisy Ridley, mas não espere ver seu rosto. Ele está escondido atrás da típica armadura de Stormtrooper. A decisão de incluir sua participação foi para trazer um pouco de humor e surpresa ao filme, agradando os espectadores atentos que notam essa dica inteligente. Então, da próxima vez que você assistir O Despertar da Força, preste atenção. Quem sabe que outras surpresas podem estar escondidas nesta emocionante saga espacial. Prepare-se para se surpreender com os nascimentos em anos bissextos. Você sabia que as chances de nascer no dia 29 de fevereiro são de 1 em 1461? Esse dia raro acontece apenas uma vez a cada 4 anos, o que lhe confere uma magia especial. Na maioria dos anos temos 365 dias, mas nos anos bissextos, adicionamos um dia a mais para que nossos calendários fiquem em sintonia com a órbita da Terra ao redor do Sol. Por causa dessa peculiaridade do calendário, as pessoas que nasceram em um dia bissexto podem dizer que comemoram seus aniversários apenas a cada 4 anos. Imagine a alegria desses sortudos quando chega seu dia especial. Muitas crianças que nasceram em anos bissextos aproveitam a singularidade da sua data de nascimento e costumam compartilhar histórias divertidas sobre como celebram. Alguns escolhem comemorar no dia 28 de fevereiro ou 1 de março em anos não bissextos, enquanto outros aguardam seu grande dia. Não é incrível como uma simples mudança no tempo cria momentos tão especiais? Muitos não sabem, mas sapos caem do céu. Em Honduras, há um fenômeno incrível chamado lluvia de peces, que significa chuva de peixes, mas frequentemente inclui sapos. Todo ano, os moradores testemunham essa cena estranha, quando sapos caem do céu durante fortes chuvas. Cientistas acreditam que esse evento incomum acontece quando ventos fortes levantam esses pequenos seres de lagoas ou rios, levando-os para as nuvens, de onde caem como chuva. Imagine sair de casa e ver sapos pulando por toda parte. Os moradores não apenas se surpreendem com isso, eles celebram esse evento anual, abraçando o charme peculiar de sua terra. As festividades geralmente acompanham as chuvas, com comida, música e diversão, transformando esse fenômeno estranho em uma celebração comunitária. Na próxima vez que você pensar em chuva, lembre-se de que em Honduras caem do céu não apenas gotas de água, mas também sapos. Que maneira incrível de se conectar com a natureza! Você sabia que a pizza pode ter 111 tipos de queijo? Uma conquista culinária impressionante. Os chefes Bruno Bulan e Fabian Montalatico estabeleceram um recorde mundial ao criar uma pizza com incríveis 111 variedades de queijo. Essa deliciosa criação surgiu na Itália, onde pizza e queijo são tão importantes para a cultura quanto massa e gelato. Queijos desde o cheddar picante até o brie cremoso adicionaram seus sabores e texturas únicos, transformando a pizza em um verdadeiro evento. Imagine os aromas intensos e a sensação de derretimento ao morder esse prato de queijo. Criar essa pizza recordista exigiu planejamento cuidadoso e um espírito aventureiro, já que usar tantos queijos significava equilibrar sabores e texturas. Seja você um amante de queijo ou um fã de pizza, a ideia de se deliciar com essa experiência queijosa é empolgante e dá água na boca. O que eles vão inventar a seguir? Você pode acreditar que uma galinha voou por 13 segundos? Em maio de 2023, aconteceu um evento incomum. Uma galinha quebrou o recorde de voo mais longo, planando no ar por incríveis 13 segundos. As galinhas, conhecidas mais pelo seu cacarejo do que por voos, geralmente parecem mais adaptadas a andar pelo chão. No entanto, essa galinha surpreendeu a todos, deslizando pelo céu e chamando a atenção dos amantes das aves. Esse breve voo impressionou muitos, mostrando habilidades frequentemente ignoradas dessas aves. Normalmente, as galinhas voam apenas por curtas distâncias, principalmente para escapar de predadores ou subir em poleiros, mas essa conquista despertou interesse nas suas capacidades. Talvez isso signifique uma nova compreensão sobre o voo das galinhas? Enquanto cientistas e entusiastas se aprofundam no comportamento das aves domésticas, podemos descobrir ainda mais fatos incríveis sobre essas criaturas que estão esperando para serem revelados. Qual será o próximo recorde de uma galinha? Prepare-se para se surpreender com o escândalo de fraude.
Em 2001, o major do exército Charles Ingram cometeu uma das fraudes mais famosas da história da televisão no programa Quem Quer Ser um Milionário, competindo por uma quantia que poderia mudar sua vida. Ingram astutamente usou a tosse de outro participante como sinal para indicar as respostas corretas. Esse truque audacioso foi realizado diante de milhões de espectadores, passando despercebido. Ingram não agiu sozinho. Ele tinha cúmplices que ajudaram a organizar um esquema que exigia planejamento cuidadoso e cronometragem. No entanto, a verdade acabou alcançando-o. Após uma investigação minuciosa, Ingram e seus cúmplices foram condenados por fraude, destacando até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por uma chance de riqueza e fama. Este caso não apenas chocou os fãs do programa, mas também levantou questões sérias sobre a honestidade dos programas de jogos e o que as pessoas estão dispostas a fazer para vencer. O que você acha que um passo tão ousado pode impactar a vida de uma pessoa a longo prazo? Você pode se surpreender. Os tamanduás comem sem dentes. Em vez de mastigar a comida, esses seres incríveis usam suas línguas longas e pegajosas para capturar formigas e cupins. Com suas poderosas garras, os tamanduás destroem os montes construídos por esses insetos, acessando seus lanches favoritos. Impressionante! A língua do tamanduá pode chegar a 2 pés de comprimento, perfeita para pegar insetos de suas tocas subterrâneas. Quando encontram um monte, eles rapidamente estendem suas línguas, que podem se mover com uma velocidade incrível, coletando dezenas de formigas em apenas alguns segundos. Essa adaptação única à alimentação permite que os tamanduás prosperem em habitats onde formigas e cupins são abundantes. Em uma única refeição, eles podem comer milhares de insetos, tornando-se verdadeiros especialistas em busca de comida. Essa dieta se encaixa perfeitamente em seu estilo de vida, já que eles não têm dentes para mastigar. Em vez disso, seus corpos se adaptaram a um modo de alimentação simples, mas eficaz, que garante sua sobrevivência na natureza. Você sabia que os flamingos colorem o lago Polycat na Índia? Todo ano, esse lindo lago se transforma em uma impressionante tela rosa, quando milhares de flamingos migram para suas margens. Essas aves graciosas percorrem grandes distâncias, escolhendo o lago Polycat por suas condições ideais, com água rasa e abundância de alimento. Quando os flamingos chegam, eles se reúnem em bandos, elegantemente caminhando pela água e se alimentando de algas e pequenos crustáceos, que lhes dão sua famosa cor rosa. A chegada deles geralmente ocorre de novembro a março, criando um espetáculo para ornitólogos e amantes da natureza. As comunidades locais valorizam esse evento, organizando festivais em homenagem a esses visitantes vibrantes e destacando a importância da preservação de seu habitat. Portanto, se você tiver a oportunidade, observar esse incrível espetáculo da natureza certamente encantará todos que o virem. Você consegue imaginar que The Beatles mudaram a música para sempre? Essa banda lendária revolucionou a cena musical dos anos 60 com sua abordagem inovadora à melodia e ao ritmo. A mistura única de rock, pop e até elementos clássicos ajudou a definir um novo som que ainda influencia artistas hoje. Com sucessos icônicos como Hey Jude e Let It Be, The Beatles expandiram os limites ao experimentar estruturas musicais nunca antes ouvidas. Apesar da brincadeira de que não podem vencer as notas musicais, sua criatividade provou o contrário. Usando instrumentos não convencionais e harmonias complexas, eles mudaram não apenas o som da música pop, mas também a forma de compor. Seu legado é um testemunho do poder da mistura de gêneros e das infinitas possibilidades da música. Não é incrível pensar sobre sua influência? Você sabe o que realmente faz os americanos amarem pizza? A pizza é um patrimônio nacional nos Estados Unidos, onde os americanos consomem uma quantidade impressionante diariamente, suficiente para encher todo o Vaticano. Pense nisso por um momento. Esse prato delicioso vem em inúmeras variedades, desde a clássica massa fina até a robusta pizza de massa grossa e até mesmo recheada, mostrando nossa diversidade de sabores. Famílias se reúnem em torno de caixas de pizza nas noites de cinema, amigos comemoram ocasiões especiais com pedaços em festas, e as pizzarias estão frequentemente lotadas de clientes. Seja a clássica pepperoni ou combinações únicas, a pizza une as pessoas. É mais do que apenas comida, é parte da nossa cultura. A cada mordida, não estamos apenas saboreando queijo derretido e crosta crocante. Estamos mergulhando em uma tradição entrelaçada na vida americana. Qual é a sua cobertura favorita de pizza? Você sabia que os pássaros de espírito constroem ninhos únicos?
Essas aves incríveis da América do Sul não são apenas cantoras maravilhosas, mas também ótimas construtoras. Os pássaros de espírito criam seus ninhos usando uma mistura habilidosa de materiais, incluindo barro, plantas e até esterco. Essa combinação inusitada pode parecer estranha, mas resulta em ninhos fortes que suportam chuvas intensas, uma característica importante para o seu habitat úmido. O barro une tudo, enquanto as plantas fornecem estrutura e isolamento térmico. A inclusão de esterco pode surpreender, mas na verdade ajuda a aumentar a resistência e a evitar a umidade excessiva no ninho. Eles costumam construir seus ninhos em forma de forno, daí o nome. Esse comportamento engenhoso na construção de ninhos demonstra a adaptabilidade do pássaro de espírito aos desafios do ambiente. Ao observar como eles prosperam, mesmo com as fortes chuvas, podemos ver como a natureza dotou essas aves com as habilidades necessárias. Na próxima vez que você ouvir sua canção especial, reserve um momento para apreciar seus incríveis talentos de construção. Quais outros fatos surpreendentes sobre pássaros você conhece? Você sabia que os furacões giram em direções diferentes? No hemisfério norte, os furacões giram no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Esse fenômeno incrível é explicado pelo efeito Coriolis, que ocorre devido à rotação da Terra. Quando a Terra gira, ela cria uma força que afeta o movimento do ar e da água. Isso significa que, quando o ar quente e úmido sobe durante uma tempestade, a rotação da Terra faz com que ele se curve, resultando nas formas espirais características que observamos. Mas por que os furacões se formam? Eles começam sobre águas oceânicas quentes, onde o calor do oceano alimenta a energia da tempestade. À medida que a tempestade se desenvolve, o efeito Coriolis ajuda a organizar os ventos em um sistema giratório. Essa reviravolta da natureza afeta não apenas as tempestades, mas também as condições climáticas em vastas regiões. Na próxima vez que você ouvir sobre um furacão, lembre-se de que a direção do seu giro pode indicar sua localização e hemisfério. Não é incrível? Descubra este passo incrível no mundo dos carros elétricos. O Xiaomi SU7 é um marco como o primeiro carro elétrico da marca, mostrando desempenho impressionante e tecnologia moderna. Lançado em 2024, este carro estiloso acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,78 segundos, competindo com os esportivos mais rápidos do mercado. Mas o que é ainda mais empolgante é a incrível autonomia do SU7, que permite aos motoristas percorrer até 800 km com uma única carga. Isso significa que não é mais necessário se preocupar com a bateria em viagens longas. A combinação de velocidade e alcance torna o Xiaomi SU7 um sério concorrente no crescente mercado de carros elétricos. Em um momento em que soluções ecológicas são cada vez mais importantes na luta contra as mudanças climáticas, inovações como essa não apenas agradam os amantes de carros, mas também promovem uma condução sustentável. Imagine a conveniência de viajar sem as paradas habituais para recarregar. Não é incrível? O Xiaomi SU7 realmente estabelece novos padrões em desempenho e eficiência. E se as pessoas forem mais parecidas com morangos do que você pensa? Pode parecer surpreendente, mas devido à evolução, compartilhamos uma quantidade significativa do nosso código genético com muitos organismos vivos. Por exemplo, cerca de 60% do DNA humano é idêntico ao DNA do morango. Esse fato fascinante destaca a interconexão da vida na Terra. Nosso DNA contém instruções para nossos corpos, definindo tudo, desde a cor dos olhos até como processamos os alimentos. Os cientistas acreditam que todos os seres vivos têm um ancestral comum, e é por isso que existem essas semelhanças genéticas. Seja você uma pessoa, uma banana ou uma esponja do mar, você pode rastrear sua linha genética até aquela forma primitiva de vida. Essa descoberta não só mostra a unidade na diversidade da vida, mas também ajuda os pesquisadores a entender doenças, genética e até mesmo a agricultura. Então, da próxima vez que você saborear um morango, lembre-se de que você compartilha um pedaço da história genética com essa fruta suculenta. Não é incrível pensar em como nossas vidas estão entrelaçadas com a natureza? Você sabia que Brian Lara fez 400 pontos em uma partida? Esse feito incrível aconteceu em 2004, durante um emocionante jogo de primeira classe entre as Índias Ocidentais e a Inglaterra. Brian Lara, uma lenda do cricket de Trinidad e Tobago, mostrou suas habilidades excepcionais, estabelecendo um recorde que ainda permanece imbatido.
Sua performance foi mais do que apenas bater a bola. Foi uma aula de técnica, paciência e determinação. A conquista de Lara superou o recorde anterior de 390 pontos, provando sua capacidade de expandir os limites do jogo. Fãs e jogadores ficaram maravilhados enquanto ele marcava ponto após ponto, demonstrando uma concentração e resistência incríveis ao longo de horas de jogo. Essa apresentação notável solidificou a reputação de Lara como um dos maiores batedores da história do cricket. Será que algum jogador atual conseguirá aceitar esse desafio e quebrar seu recorde? Você sabia que doar sangue queima calorias? Quando você arregaça a manga para doar 1 litro de sangue, seu corpo está trabalhando ativamente. Na verdade, você pode queimar cerca de 650 calorias durante esse processo. Esse fato surpreendente pode fazer você ver a ajuda ao próximo de uma maneira diferente. Sua doação de sangue pode salvar até 3 vidas e, ao mesmo tempo, acelerar um pouco seu metabolismo. O corpo começa a repor rapidamente o sangue perdido, o que exige energia e ajuda a queimar calorias. Imagine fazer algo tão significativo como doar sangue e, ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde. É uma troca vantajosa. Além disso, após a doação, você pode desfrutar de lanches e bebidas oferecidos no local para ajudá-lo a se recuperar. Se você está procurando uma maneira de contribuir para a sua comunidade e se manter ativo, considere doar sangue. É um ato significativo que salva vidas e traz benefícios inesperados. Você adivinha o que realmente torna a torta de maçã popular em todo o mundo? A torta de maçã é conhecida como parte da cultura americana, mas suas raízes vêm da Europa. As primeiras receitas de torta de maçã surgiram no século XIV na Inglaterra, onde as pessoas apreciavam pratos doces e salgados com maçãs. A mistura de especiarias e frutas criou uma sobremesa que rapidamente se tornou popular em outros países. Quando os primeiros colonos chegaram à América, trouxeram consigo o amor por essa deliciosa iguaria. Como as maçãs cresciam bem nos Aimatra e surgiram diferentes sabores regionais, a torta de maçã se tornou um símbolo de lar e aconchego. Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados até mencionavam isso em sua famosa frase: tão americano quanto torta de maçã. Hoje, ela representa não apenas uma sobremesa tradicional, mas também uma conexão com o patrimônio cultural, lembrando-nos de tempos mais simples. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço, pense na sua fascinante jornada através do oceano. Os faraós realmente valorizavam anéis de cebola? Pode parecer incrível, mas os antigos egípcios tinham uma crença divertida relacionada a esses deliciosos anéis. Embora sejam conhecidos por seus tesouros de ouro e majestosas pirâmides, esses governantes também valorizavam os anéis de cebola, vendo-os como símbolos de eternidade e força. Imagine uma enorme pilha de crocantes anéis de cebola ao lado do brilho do ouro em suas tumbas. Essa visão humorística sobre valores materiais mostra como as crenças culturais podem ser peculiares. Os faraós acreditavam que a comida, especialmente a cebola, era muito importante na vida após a morte. Eles pensavam que esses tesouros os ajudariam em sua próxima aventura após a morte. Essa ideia engraçada nos lembra que, embora as pessoas busquem riqueza, às vezes são as ideias mais bobas e inesperadas que realmente brilham. Então, da próxima vez que você saborear anéis de cebola, pense nos faraós e suas preferências estranhas. Você já pensou nos arquitetos da história sombria? É surpreendente e inquietante perceber que o arquiteto que projetou o bunker secreto de Saddam Hussein, conhecido por sua impressionante estrutura, na verdade era neto do arquiteto responsável pelo infame bunker de Hitler. Essa conexão revela um legado perturbador, onde o talento arquitetônico contribui para a criação de edifícios para regimes opressivos. A analogia destaca como algumas habilidades podem ser usadas para propósitos completamente diferentes, muitas vezes com consequências terríveis. Embora muitos arquitetos busquem criar beleza, conforto e esperança, outros participam da construção de fortalezas destinadas a proteger o poder e a tirania. Esse legado levanta questões sobre a responsabilidade moral dos arquitetos e designers. Seus talentos devem servir ao bem da sociedade, ou eles podem ser cúmplices na criação de espaços que incorporam medo e opressão? É uma narrativa poderosa que nos faz refletir sobre o papel do design na formação da história. Conheça o skate off-road que conquista qualquer superfície. Ivan Miranda, um talentoso skatista e blogueiro,
levou o skate a um novo nível com seu design inovador. Inspirado nas robustas esteiras de veículos militares, Miranda criou um skate que pode rodar em qualquer terreno, incluindo montanhas íngremes e trilhas rochosas. Este incrível skate possui rodas únicas, mais largas e resistentes que as comuns, permitindo que os skatistas enfrentem facilmente trechos difíceis. Imagine deslizar suavemente por caminhos de cascalho, campos lamacentos ou até mesmo em costas nevadas, sem perder o equilíbrio. A invenção de Miranda não só aumenta a diversão do skate, mas também abre novas possibilidades para atividades ao ar livre. Os skatistas têm acesso a lugares que antes só podiam sonhar, livrando-se das limitações dos skates tradicionais. Com essa maravilha off-road, você poderá aproveitar a natureza como nunca antes, seja andando no parque ou subindo uma trilha montanhosa. Quais novas aventuras te esperam com esse skate revolucionário? Aqui está um fato surpreendente sobre véus de noiva. O véu de noiva mais longo já registrado tem impressionantes 7.000 metros, o que equivale a cerca de 63,5 campos de futebol. Este véu extraordinário foi criado por uma equipe talentosa de designers em Chipre e oficialmente reconhecido pelo Livro dos Recordes. Com um comprimento tão enorme, ele não é apenas um acessório de moda, é uma verdadeira obra de arte e habilidade. Imagine-se caminhando pelo corredor com um acessório que se estende por mais de 4 milhas atrás de você. Este véu é feito de renda transparente e levou muitas horas para ser projetado e montado. A noiva que o usou deve ter se sentido como uma rainha, atraindo todos os olhares ao seu redor. Com este magnífico véu, os casamentos deixaram de ser apenas cerimônias, tornaram-se verdadeiros espetáculos. Quem não admiraria um elemento tão incrível da moda nupcial? Muitos não sabem, mas 40 é importante. Esse número aparece frequentemente em discussões sobre infância e desenvolvimento, e entender sua importância pode abrir os olhos. Pesquisas mostram que muitos marcos importantes do desenvolvimento ocorrem antes que a criança complete 40 meses, ou seja, cerca de 3 anos e meio. Nesses primeiros anos, o cérebro da criança cresce rapidamente e aos 5 anos atinge 90% do seu tamanho total. É um período em que habilidades como linguagem, interação social e resolução de problemas se desenvolvem, formando a base para a aprendizagem futura. Pais e educadores costumam focar na faixa etária de 0 a 5 anos, ressaltando a importância de atividades que apoiem esse crescimento. No entanto, o número 40 também nos lembra que a infância continua mesmo após esses primeiros anos. É fundamental interagir ativamente com as crianças e incentivar sua curiosidade até a adolescência. Então, o que você pode fazer para que cada ano da infância seja significativo? A beleza dos cisnes negros vai te surpreender. Essa incrível ave, originária da Austrália, é conhecida por suas penas escuras e seu bico vermelho vibrante, o que a torna uma das criaturas mais elegantes da água. Os cisnes negros não são apenas bonitos, eles também são monogâmicos, ou seja, escolhem um parceiro para a vida toda. Essa lealdade é fascinante, pois permite que formem casais fortes que permanecem juntos. Juntos, eles constroem grandes ninhos flutuantes em locais seguros e tranquilos. A fêmea pode colocar até 6 ovos, garantindo a sobrevivência de sua prole. Esses ninhos são habilmente construídos para proteger os ovos de predadores e do ambiente. Observar um casal de cisnes negros cuidando de seus filhotes é um espetáculo maravilhoso, pois eles trabalham juntos para proteger sua família. Você já viu essas aves magníficas deslizando graciosamente pelo lago? Sua presença traz um toque de magia aos lagos e corpos d'água australianos. O Oktoberfest em Munique, na Alemanha, é conhecido como o maior festival de cerveja do mundo, atraindo milhões de visitantes animados a cada ano. Essa festa começou em 1810 como uma celebração de casamento do príncipe herdeiro Ludwig e da princesa Teresa. Os visitantes do festival podem mergulhar na cultura da Baviera, aproveitando música tradicional, comida deliciosa e, claro, muita cerveja. O festival dura de 16 a 18 dias, geralmente começando no final de setembro e terminando no início de outubro. No Oktoberfest, os visitantes podem experimentar diferentes tipos de cerveja de 6 grandes cervejarias de Munique, servidas em enormes canecos de 1 litro, chamados de Maß. Além da cerveja, há muitas atrações, incluindo montanhas russas emocionantes, desfiles coloridos e verdadeiras iguarias alemãs, como pretzels e salsichas. A energia do festival é contagiante, unindo pessoas de todas as idades para celebrar e se divertir.
Portanto, se você ama cerveja, comida e encontros vibrantes, o Oktoberfest é um evento que você definitivamente deve visitar no coração da Baviera. Um fato curioso sobre uma lei estranha de Vermont. Existe uma regra que diz que, se uma mulher quiser usar dentaduras, ela precisa da autorização por escrito do marido. Essa lei ultrapassada causa estranhamento e gera discussões sobre igualdade de gênero. É surpreendente pensar como uma lei assim ainda pode existir nos dias de hoje. Ela foi criada em uma época em que os direitos das mulheres eram limitados e agora parece totalmente inadequada. Essa norma reflete uma visão histórica que via as mulheres como dependentes da aprovação dos maridos em questões pessoais, até mesmo em assuntos básicos como saúde dental. Felizmente, muitas dessas leis estão sendo deixadas para trás, enquanto a sociedade busca igualdade de direitos. Isso nos faz refletir. Quantas outras leis ultrapassadas ainda existem, esperando por uma atualização? Ao repensar essas normas, temos a chance de desafiar tradições antiquadas e promover a igualdade para todos. Você já viu um nadador patinador como Kohara? Kohara é um nadador diferente, que também se destaca como um talento excepcional no patinação artística. A combinação dessas habilidades o torna único nos esportes aquáticos. Muitas vezes os atletas se destacam em uma única disciplina, mas Kohara quebra estereótipos, deslizando graciosamente na água e mostrando uma incrível atletismo. Por outro lado, Karela é outro nome que merece atenção no mundo da natação, conhecido por sua habilidade excepcional em enfrentar correntes desafiadoras e competições rápidas. Karela treina arduamente, sempre expandindo os limites de suas capacidades na piscina. Ambos os atletas representam a força da dedicação e a alegria de dominar várias habilidades. Eles personificam o espírito de equipe e a fraternidade esportiva, inspirando muitos jovens nadadores e patinadores. Imagine quantas horas eles passam se preparando, aperfeiçoando seus movimentos e técnicas. O mundo da natação competitiva e da patinação artística está cheio de surpresas, e atletas como Kohara e Karela provam que paixão e perseverança podem levar a conquistas incríveis. Quem sabe, talvez você também queira se inspirar e tentar isso. E se eu disser que uma vaca foi atingida por um satélite? Em 1960, aconteceu um evento surpreendente em Cuba. Uma vaca foi atingida por destroços de um satélite americano que caiu da órbita. Esse caso curioso ocorreu em um período politicamente tenso, quando as relações entre os Ushuaia e Cuba eram muito complicadas. Em vez de reagir com raiva, os moradores decidiram transformar o incidente em uma ação humorística de protesto. Eles vestiram a vaca ferida com um traje feito à mão e a levaram pelas ruas, segurando um cartaz com a frase divertida: "Eisenhower, você matou uma das minhas irmãs." Essa cena se tornou um símbolo de resistência e coragem, mostrando como o humor pode surgir mesmo em tempos difíceis. Esse fragmento inusitado da história não só demonstra maneiras únicas de como as pessoas lidam com conflitos políticos, mas também levanta questões sobre o impacto das tecnologias espaciais na vida cotidiana. Com que frequência pensamos nas consequências inesperadas de nossos esforços científicos? Você ouviu sobre o resgate em uma trilha no Arizona? Em 2019, houve um caso incomum em que uma mulher de 74 anos foi salva após um acidente durante uma trilha no Arizona. Enquanto os socorristas trabalhavam arduamente para levá-la a um lugar seguro, aconteceu uma reviravolta inesperada. A maca em que ela estava começou a girar. Felizmente, ela escapou de ferimentos graves, mas a história não termina aí. A mulher processou a cidade, alegando negligência durante a operação de resgate. Sua experiência levantou questões importantes sobre os protocolos de segurança em resgates de emergência. Após a disputa judicial em 2021, ela recebeu $50 mil como compensação, refletindo tanto seu sofrimento quanto a responsabilidade das autoridades locais. Esta história não é apenas sobre um resgate mal-sucedido. Ela destaca o importante equilíbrio entre ajuda rápida e cumprimento das medidas de segurança. Com o aumento do número de pessoas fazendo trilhas e explorando a natureza, esses casos nos lembram da necessidade de priorizar a segurança e a cautela em nossas aventuras. Um melhor treinamento para os socorristas poderia ter evitado incidentes como este. Difícil de acreditar, mas as tarântulas são gigantes amigáveis. Esses incríveis aracnídeos podem parecer assustadores por causa do seu tamanho grande e corpo peludo.
No entanto, as tarântulas não são predadores tão ferozes como muitos pensam. Na verdade, apesar de suas poderosas presas venenosas e impressionantes mecanismos de defesa, elas geralmente são criaturas muito tranquilas. As tarântulas preferem evitar o contato com humanos e só mordem em caso de ameaça. Se uma mordida acontecer, pode causar dor local, semelhante à de uma picada de abelha, mas reações graves são extremamente raras. A maioria das pessoas descobrirá que essas aranhas, quando tratadas corretamente, podem ser até companheiras gentis. Elas se alimentam principalmente de insetos, usando suas teias para criar abrigos e capturar presas. Então, da próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que ela está mais interessada em se manter à distância do que em causar danos. Talvez isso mude sua percepção sobre essas incríveis aranhas. É possível que gêmeos nasçam com diferença de tempo? Pode parecer incrível, mas gêmeos podem nascer com até 80 dias de diferença. Essa situação surpreendente mostra quão flexível pode ser a gestação humana. Normalmente, durante uma gravidez, a mãe carrega seus filhos por cerca de 9 meses. No entanto, em casos raros, pode ocorrer o que chamamos de atraso entre os partos. Isso acontece quando um gêmeo nasce e o outro permanece no útero por um longo período, devido a vários fatores, incluindo a saúde da mãe ou complicações. A maior diferença registrada entre o nascimento de gêmeos é impressionantes 87 dias. Esse fenômeno permite que os médicos ofereçam ao segundo gêmeo as melhores condições para um nascimento seguro e saudável. O tempo pode variar bastante, mostrando quão única e surpreendente pode ser a gravidez. Portanto, enquanto a maioria dos gêmeos nasce com minutos de diferença, alguns esperam por esse momento incomum por muito mais tempo. Um fato interessante sobre a linha Kármán. Você sabia que a linha Kármán é uma importante fronteira que marca o limite da atmosfera do nosso planeta? Ela está localizada a cerca de 100 km acima do nível do mar, e é aqui que a atmosfera da Terra se encontra com o vasto espaço. Cientistas e organizações espaciais internacionais concordam que essa linha é significativa, pois indica um ponto claro de transição. Cruzar essa linha significa que você está oficialmente no espaço, onde as condições são radicalmente diferentes. Não há ar para respirar, as temperaturas são extremas e a sensação de gravidade zero aguarda aqueles que se atrevem a ultrapassar essa fronteira. É incrível pensar que apenas 100 quilômetros podem separar o ambiente que conhecemos do universo infinito. Esse conceito ajuda astronautas e viajantes espaciais a entenderem quando realmente deixaram a Terra. Portanto, seja no lançamento de um foguete ou em uma ambiciosa viagem ao espaço, a linha Kármán desempenha um papel importante em definir onde termina nossa atmosfera e começam os mistérios do cosmos. O Everest é uma incrível conquista da engenharia e o maior porta-container do mundo. Com quase 400 metros de comprimento, ele pode transportar até 24 mil contêineres ao mesmo tempo. Imagine a quantidade de carga. É o suficiente para encher uma cidade pequena. Mas não é só o tamanho que importa. O Everest também abre caminho para uma navegação mais ecológica. Ele é equipado com tecnologias modernas que reduzem o consumo de combustível e as emissões, tornando-o mais amigável ao meio ambiente em comparação com os navios antigos. Essa mudança é extremamente importante, já que a indústria de navegação busca diminuir seu impacto no nosso planeta. Com cascos mais largos e motores inovadores, o Everest estabelece novos padrões no transporte marítimo. Em um mundo onde a sustentabilidade se torna cada vez mais importante, que outras inovações podemos esperar desses gigantes do mar? Você já ouviu falar da técnica de arte de praia? Esse método fascinante permite que artistas criem incríveis desenhos grandes na areia das praias, semelhantes às vibrantes obras do artista Andrés Amador. Usando ferramentas simples como rastelos e suas mãos, esses criadores desenham padrões elaborados que se harmonizam com a paisagem natural. A mágica acontece quando a maré sobe, criando um diálogo visual entre a arte e os elementos da natureza. Ao contrário das esculturas permanentes, essas obras de arte são temporárias, desaparecendo a cada onda, o que as torna únicas e efêmeras. Cada criação não é apenas uma demonstração de habilidade artística, mas também uma celebração da beleza da natureza, incentivando os espectadores a refletirem sobre a conexão entre a criatividade humana e o meio ambiente. Então, da próxima vez que você estiver na praia, preste atenção a essas magníficas manifestações de arte, que só podem ser verdadeiramente apreciadas de cima. Você sabia que as abelhas podem defender seus lares com ferocidade? Esses pequenos seres não apenas produzem mel, mas também cuidam muito bem de suas colmeias.
Quando a colmeia está ameaçada, as abelhas se tornam agressivas, usando suas picadas afiadas como primeira linha de defesa. Essa fúria não para por aí. Se elas encontram um rato incômodo tentando entrar, as abelhas fazem de tudo para proteger seu espaço. De maneira interessante, elas podem cobrir o rato com cera, selando-o completamente. Esse método não só captura o intruso, mas também ajuda a proteger a colmeia de ameaças potenciais. No final, o rato se torna apenas um esqueleto. Esse comportamento extremo mostra o quanto as abelhas são dedicadas à segurança de seus lares. Então, da próxima vez que você ver uma abelha, lembre-se, são pequenos defensores trabalhadores, prontos para lutar por sua colônia. Você não vai acreditar no que é o Integrity Idol. Este concurso único, lançado em 2014, oferece uma nova perspectiva sobre os tradicionais shows de talentos, como o American Idol, destacando a honestidade em vez do canto. Ele foca em servidores públicos éticos em países como Nepal, Nigéria e Libéria, permitindo que as pessoas indiquem aqueles que demonstram transparência e um excelente serviço. Os participantes são avaliados pela sua dedicação à honestidade, e o concurso tem um objetivo mais importante do que apenas entreter. Ele promove a responsabilidade em regiões onde a corrupção é um grande problema. Ao destacar essas pessoas dedicadas, o Integrity Idol prova que o reconhecimento positivo pode ser um poderoso incentivo para encorajar a honestidade no serviço público. Expandindo-se pelo mundo, a iniciativa inspira ainda mais comunidades a valorizar a honestidade acima da desonestidade na gestão. Um concurso de canto pode realmente inspirar tais mudanças. Adivinhe o que realmente faz os preços da pizza subirem? O restaurante Industry Kitchen em Nova York elevou a pizza a um nível sem precedentes. A sua criação famosa é considerada a pizza mais cara do mundo, custando impressionantes $2.700. Mas o que torna essa pizza tão extravagante? Ela é feita com ingredientes luxuosos, dos quais a maioria de nós só pode sonhar, incluindo ouro de 24 quilates e trufas francesas raras, que dão a cada pedaço um sabor de verdadeira riqueza. Mas tem um detalhe: se você quiser saborear essa obra-prima culinária, precisa reservar uma mesa com pelo menos 2 dias de antecedência. Imagine-se desfrutando de um pedaço de pizza, que não só agrada seu paladar, mas também brilha com um brilho dourado. A pizza extravagante do Industry Kitchen combina a alta gastronomia com o amor por uma das comidas mais populares do mundo. Você estaria disposto a gastar essa quantia em uma única pizza? Prepare-se para se surpreender com a audição única de Hugh Laurie. Em uma reviravolta inesperada, Hugh Laurie gravou sua audição para a popular série médica Dr. House no banheiro na Namíbia. Essa escolha inusitada se deu porque era o único lugar com luz natural suficiente. Quem diria que um banheiro poderia ser a chave para um papel tão icônico? O visual desleixado de Laurie durante as filmagens de Voo do Fênix ajudou a definir o tom de seu personagem em Dr. House, o Dr. Gregory House. Esse estilo mais rude rapidamente se associou à complexa personalidade do Dr. House, e Laurie manteve isso por quase 10 anos. Essa escolha não só trouxe autenticidade ao seu personagem, mas também o transformou em um símbolo memorável da televisão. É incrível como uma simples necessidade de boa iluminação e um visual casual moldaram um personagem que milhões adoram. Você já pensou que uma audição poderia ser gravada em um lugar tão inesperado? Perigo inesperado ao banhar cães após tratamento contra pulgas. Muitos donos de pets não percebem que banhar um cão em um lago pode prejudicar seriamente o ecossistema local. Após o tratamento contra pulgas, é importante esperar antes de deixar o cão nadar. Esses produtos contêm substâncias químicas para eliminar pulgas, mas se os animais entrarem na água logo após a aplicação, essas substâncias podem ser levadas para o lago. Isso é especialmente nocivo para a população de invertebrados, incluindo espécies importantes como insetos e crustáceos. Esses pequenos seres desempenham um papel crucial na saúde dos ecossistemas aquáticos. Ao afetar sua população, podemos impactar involuntariamente a qualidade da água e as populações locais de peixes. O que podemos fazer? Sempre siga as orientações do tratamento contra pulgas e considere manter seu amigo peludo em terra por um tempo após o tratamento, garantindo a saúde dele e do meio ambiente. Descubra o maior labirinto do mundo na Bélgica. O labirinto Derby realmente faz jus ao seu nome, ocupando impressionantes 6.000 metros quadrados. Imagine-se se perdendo em um labirinto feito com mais de 11.000 ciprestes bem cuidados.
Essas paredes verdes criam passagens sinuosas que desafiam sua noção de direção e convidam à exploração. É fácil perder a noção do tempo enquanto você segue as curvas e encontra cantinhos escondidos e surpresas a cada passo. Famílias e amigos adoram visitar este lugar, criando memórias inesquecíveis enquanto exploram os caminhos complexos. É uma aventura emocionante e uma ótima maneira de apreciar a natureza e se conectar com o mundo ao seu redor. Não importa se você busca emoção ou apenas um passeio tranquilo, o Labirinto Derby tem algo para todos. Então você está pronto para se perder neste labirinto mágico? Você sabia que a palavra mais longa tem 189 mil letras? Essa palavra incrível é o nome químico da proteína titina, que desempenha um papel importante na contração dos músculos. Embora soe impressionante, é tão longa que não pode ser usada no dia a dia. Na verdade, se você tentar pronunciá-la em voz alta, levará cerca de 3 horas e meia. O nome reflete a estrutura complexa da proteína, que é composta por 244 segmentos diferentes. Cada parte traz informações sobre a localização dos aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. A maioria das pessoas nem sabe que ela existe, quanto mais como pronunciá-la. Essa palavra nos lembra de como a terminologia científica pode ser absurdamente complicada. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por palavras longas, lembre-se de que sempre há uma palavra que quebra todos os recordes. Você sabia que o açafrão custa $1.000 por quilo? Essa especiaria vibrante é não só deliciosa, mas também a mais cara do mundo. Por que o preço é tão alto? Para obter 1 quilo de açafrão, é necessário colher 150 mil flores. Cada flor de crocus floresce apenas por alguns dias. E para conseguir 1 libra desse delicado ouro, são necessários cerca de 75 mil flores. As flores crescem apenas em regiões específicas, como Irã e Espanha, e são colhidas manualmente em um curto período a cada ano. Os trabalhadores cuidadosamente colhem os delicados estigmas vermelhos ao amanhecer, antes que o calor do dia os faça murchar. Esse processo cuidadoso, junto com a enorme quantidade de flores necessárias, explica por que o açafrão é tão caro. Ele não só adiciona um sabor e cor únicos aos pratos, mas também possui uma rica história e propriedades medicinais, tornando-se um verdadeiro tesouro no mundo da culinária. Na próxima vez que você desfrutar de um prato com açafrão, entenderá o quão especial essa especiaria é. Você sabia que o Alabama é o estado com o maior nível de fé nos Extra? Cerca de 86% da população se identifica como cristã, e quase metade, cerca de 49%, são protestantes evangélicos. Essa forte presença religiosa influencia o dia a dia no Alabama, onde a fé desempenha um papel importante na cultura, política e tradições da comunidade. Por exemplo, muitos eventos locais estão profundamente enraizados em práticas religiosas, desde cultos de domingo até festas que refletem crenças cristãs. Além disso, a fé também impacta a política, com muitos líderes se baseando em seus valores religiosos ao tomar decisões. Essa conexão entre fé e comunidade cria uma atmosfera única, onde as tradições são valorizadas e eventos sociais frequentemente refletem crenças comuns. Curiosamente, a forte identidade religiosa do Alabama também molda a forma como os moradores veem questões sociais, valorizam a vida familiar e se envolvem em atividades comunitárias. Portanto, seja nas vibrantes cidades do Alabama ou em suas encantadoras pequenas cidades, o foco na fé é evidente nos sorrisos de seu povo e na calorosa recepção que oferecem. Você sabia que os aeroportos podem ser lounges aconchegantes? Muitos aeroportos ao redor do mundo entendem que longas esperas podem ser cansativas para os viajantes. Para tornar essas horas mais confortáveis, eles oferecem serviços especialmente pensados para passageiros fatigados. Desde lounges confortáveis, onde é possível relaxar em uma poltrona, até chuveiros privativos que ajudam a se refrescar após um longo voo. Essas comodidades transformam aeroportos barulhentos em lugares acolhedores. Em vez de gastar dinheiro em um hotel por apenas algumas horas, os viajantes podem desfrutar do conforto diretamente no terminal. Alguns lounges até oferecem camas ou áreas tranquilas para descansar um pouco. Pense nisso. Ao invés de temer a próxima conexão, você pode relaxar com um bom livro, saboreando lanches deliciosos ou até tomando um banho revigorante antes do próximo voo. É uma ótima maneira de melhorar a experiência de viagem, tornando os deslocamentos não apenas uma mudança de A para B, mas também um prazer em si.
Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto, lembre-se de que um cantinho aconchegante pode estar te esperando. Cavernas antigas são verdadeiras cápsulas do tempo, preservando a história fascinante do nosso planeta. Algumas das pinturas rupestres mais antigas, como as de La Paziega, têm mais de 45 mil anos e retratam animais impressionantes e símbolos abstratos interessantes. Essas obras de arte nos oferecem uma visão da vida dos primeiros humanos e sua conexão com a natureza. Mas as cavernas não guardam apenas criações antigas, elas também abrigam ecossistemas únicos. Por exemplo, salamandras cegas e peixes de caverna se adaptaram à vida na escuridão total, mostrando a incrível capacidade da natureza de sobreviver em condições extremas. Essa combinação de criatividade humana antiga e vida selvagem especializada torna as cavernas fascinantes não apenas para cientistas, mas para todos que têm curiosidade sobre as maravilhas da nossa natureza. Quais segredos ainda aguardam para serem descobertos nas profundezas das cavernas? Você já percebeu a ausência de gaivotas no Hawaii? Pode parecer estranho, mas o Hawaii é um dos poucos lugares onde essas aves marinhas comuns não aparecem. Embora as gaivotas geralmente habitem as costas ao redor do mundo, o ecossistema único do Hawaii criou um ambiente diferente para as aves. Em vez de gaivotas, você pode encontrar aves nativas, como o havaiano e os magníficos melíferos havaianos. Essas aves se adaptaram à vida nas paisagens verdes das ilhas, mas a falta de gaivotas está principalmente relacionada ao isolamento do Hawaii. Como não há terra próxima que favoreça a migração das gaivotas, elas nunca se estabeleceram aqui. Além disso, as águas do Hawaii são lar de muitas outras aves marinhas que se adaptaram muito bem às ilhas, mostrando uma rica diversidade de vida. Cada ilha tem suas espécies únicas de aves, refletindo processos evolutivos surpreendentes. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando das tranquilas praias do Hawaii, lembre-se de que, embora não haja gaivotas aqui, a vida das aves nas ilhas é tudo menos monótona. Por que é proibido cochilar em fábricas de queijo em Dakota do Sul? Essa lei estranha provavelmente surgiu por questões de segurança e pela importância da produtividade na fabricação de queijo. As fábricas de queijo são locais de alta carga de trabalho, onde os funcionários operam grandes máquinas e processam produtos lácteos. A lei ajuda a evitar acidentes que podem ocorrer se alguém adormecer no trabalho. Imagine a confusão se alguém cochilar perto de um tanque de coalhada. Além disso, a produção de queijo exige precisão. Qualquer distração pode levar a erros no processo. Os trabalhadores precisam prestar atenção aos detalhes da receita e controlar as temperaturas. Então, manter um ambiente alerta é importante para a segurança deles e para a qualidade do queijo produzido. Embora possa parecer estranho, essa lei incomum ajuda a preservar a integridade de uma das indústrias favoritas de Dakota do Sul. Um fato interessante sobre o dia das eleições nos EUA. Em 1845, foi estabelecido o Dia das Eleições. É a terça-feira, após o primeiro domingo de novembro. Essa data foi escolhida pensando nas necessidades dos agricultores do século XIX, que acabavam de terminar a colheita de outono. Após uma temporada intensa nos campos, os agricultores precisavam de tempo para chegar aos locais de votação antes das fortes nevascas do inverno. Ao escolher a terça-feira para as eleições, os eleitores podiam evitar viajar no domingo, que é tradicionalmente considerado um dia de descanso e adoração. Essa abordagem permitiu que os cidadãos cumprissem seu dever cívico, respeitando seus rituais religiosos. Esse arranjo garantiu que todos pudessem chegar aos locais de votação e voltar para casa a tempo de cumprir suas obrigações diárias. Então, da próxima vez que você for votar, lembre-se de como esse tempo reflete as raízes agrícolas da sociedade americana e a importância da acessibilidade para todos os eleitores. O que há de surpreendente na Austrália? Apesar de ser um país enorme e impressionante, a Austrália muitas vezes fica à sombra das conversas sobre grandes nações. Banho pelo oceano é famosa por suas belas praias, que se estendem por milhares de milhas. Com características geográficas únicas, como a Grande Barreira de Corais, o maior sistema de recifes de corais do mundo, e paisagens icônicas do mato australiano, este país é um paraíso para os amantes da natureza. Aqui não há apenas paisagens deslumbrantes. A Austrália abriga muitos animais únicos, como cangurus e koalas, que não são encontrados em nenhum outro lugar. Você sabia que a Austrália possui vários climas, desde o tropical no norte até o temperado no sul?
Essa diversidade sustenta uma ampla gama de ecossistemas e culturas, tornando o país um lugar fascinante para explorar. Por que você acha que a Austrália merece mais reconhecimento no cenário mundial? Você consegue adivinhar o que realmente causa doenças psicogênicas em massa? Em um caso surpreendente, cerca de 1.000 pessoas adoeceram durante uma epidemia misteriosa que durou vários meses, mostrando o quão poderoso pode ser a mente. Psicólogos e cientistas acreditam que esse fenômeno foi provavelmente uma doença psicogênica em massa, muitas vezes provocada por estresse intenso e ansiedade. Imagine uma sociedade pós-colonial enfrentando mudanças sociais significativas. Esse caos pode facilmente sobrecarregar as pessoas. Quando uma comunidade sente ansiedade, o medo pode se espalhar como um incêndio. Sintomas como tontura, náusea e dor podem não ter uma causa física, mas surgir da ansiedade e pânico coletivos. Essa epidemia é um exemplo fascinante de como fatores psicológicos podem afetar nossa saúde física. Ela nos lembra que nossa mente e corpo estão interligados de maneiras complexas, onde o estresse pode se manifestar como reações físicas reais. Como essa compreensão molda nossa percepção de saúde e bem-estar. É verdade que algumas pessoas têm medo de barbas? A paganofobia é um medo interessante, mas incomum, que causa ansiedade ou desconforto na presença de pessoas com barba. Essa fobia pode levar a sérios problemas sociais, e quem a sofre tende a evitar situações onde pode encontrar barbas. Por exemplo, durante eventos como o Novembro Sem Barba, que incentivam os homens a deixarem crescer a barba para a caridade, pessoas com paganofobia podem sentir uma ansiedade maior. Esse desconforto pode surgir por várias razões, incluindo experiências passadas ou associações culturais com barbas. É interessante notar que o medo não se limita à aparência. Ele também pode refletir questões mais profundas, relacionadas à segurança ou interações sociais. Imagine estar em uma reunião, onde todos ao seu redor orgulhosamente exibem suas barbas. Para aqueles que sofrem dessa fobia, isso pode ser opressor. Compreender a paganofobia nos ajuda a ter empatia pelos outros e a perceber a diversidade das experiências humanas. Buscar apoio, seja através de terapia ou discussões em grupo, pode ser um passo importante para quem enfrenta esse medo único. Você pode acreditar que os Países Baixos importam criminosos para as prisões? Essa prática surpreendente surgiu devido aos altos índices de segurança no país, resultando em uma situação única: há menos infratores locais. Desde 2014, os Países Baixos fecharam 23 prisões devido à queda acentuada na criminalidade. Essa diminuição significa que não há criminosos suficientes para preencher as celas disponíveis, levando o governo a buscar soluções no exterior. Para manter as prisões em funcionamento e garantir a eficácia do sistema de justiça, o país começou a trazer detentos de outros estados para cumprir suas penas. Esses prisioneiros importados frequentemente vêm de países com taxas de criminalidade mais altas, destacando o contraste no nível de segurança. Essa estratégia não só ajuda a gerenciar a população carcerária, mas também demonstra como os Países Baixos lidam com a criminalidade por meio de programas sociais e envolvimento da comunidade. É uma maneira inovadora de enfrentar o problema da diminuição do número de detentos. Conheça Jonathan a tartaruga, um milagre de 190 anos. Jonathan, o animal terrestre mais velho conhecido, celebrou em 2022 incríveis 190 anos de vida. Nascido em 1832, essa tartaruga extraordinária vive na ilha de Santa Helena desde 1882. Enquanto a maioria das tartarugas vive algumas décadas, a idade de Jonathan é incomum, e ele se tornou o favorito da ilha. Ao longo de sua longa vida, ele testemunhou muitas mudanças, desde o fim da era vitoriana até a chegada da internet. Sua jornada incrível é uma conexão viva com a história, pois ele sobreviveu a guerras, viu o avanço da tecnologia e se adaptou ao ambiente em mudança. Os petiscos favoritos de Jonathan são legumes e frutas frescas, que o ajudam a se manter saudável e cheio de energia. Moradores e turistas admiram sua natureza gentil e as histórias que ele carrega ao longo do tempo. A cada ano, Jonathan se torna mais gracioso, lembrando-nos das maravilhas da nossa natureza e da importância dos esforços para proteger espécies como ele. Pode haver criatura mais inspiradora do que essa lenda viva? Prepare-se para se surpreender com a genialidade de Picasso. Você sabia que Pablo Picasso criou mais de 50 mil obras de arte ao longo de sua impressionante vida?
Este incrível artista, escultor e gravurista espanhol trabalhou em quase todas as técnicas possíveis: pinturas, desenhos, esculturas, cerâmicas e gravuras. Sua criatividade não se limitava a um único estilo. Ele estava sempre experimentando diferentes técnicas e formas, o que o torna uma figura-chave na arte moderna. Desde os icônicos períodos azul e rosa até suas contribuições inovadoras ao cubismo, as obras de Picasso refletem não apenas sua evolução pessoal, mas também as tendências mais amplas da arte do século XX. Sua capacidade de inovar e repensar o que é arte o destaca entre os demais. Portanto, seja uma pintura vibrante ou uma escultura impressionante, você está vivenciando o extraordinário legado de Picasso, um verdadeiro mestre da expressão artística. Você sabia sobre as maravilhas de Petra? Esta antiga cidade, construída pelos nabateus há mais de 2000 anos, é uma incrível maravilha esculpida na rocha rosa-vermelha da Jordânia. Petra prosperou como um importante centro comercial, ligando o Oriente e o Ocidente. Seus magníficos templos e tumbas elaboradas, como a famosa Al-Kazné, mostram a impressionante habilidade e engenhosidade dos nabateus. No entanto, no século VII, esta vibrante cidade foi misteriosamente abandonada, deixando historiadores e arqueólogos perplexos. O que causou esse declínio? Alguns acreditam que pode estar relacionado a mudanças nas rotas comerciais ou talvez a alterações climáticas. As técnicas usadas para esculpir os edifícios na rocha continuam a impressionar, levantando questões sobre como esses antigos povos conseguiram isso sem a tecnologia moderna. Petra continua a ser uma fonte de fascínio, atraindo visitantes que se perguntam sobre seu passado e os segredos ainda escondidos sob suas areias. Você pode se surpreender. Na China, há apenas um fuso horário. Apesar de ser o quarto maior país do mundo, a China utiliza um único fuso horário, conhecido como Horário de Pequim. Com mais de 5.000 quilômetros de extensão de leste a oeste, o país possui diversas características geográficas, incluindo montanhas, desertos e cidades movimentadas. Você poderia pensar que diferentes regiões teriam seus próprios horários locais, mas o governo decidiu estabelecer um horário único para todo o país. Isso significa que, quando é meio-dia em Pequim, em áreas remotas como Xinjiang, também é meio-dia, embora o sol nasça e se ponha muito mais tarde. Como resultado, as pessoas que vivem no oeste da China frequentemente começam seu dia de trabalho no escuro. Essa uniformidade visa promover a unidade e facilitar a comunicação, mas sem dúvida pode causar problemas para aqueles que vivem longe da capital. O que você acha que um único fuso horário impacta a vida cotidiana de milhões? Adivinhe o que realmente move a câmera de névoa em São Francisco. É uma experiência online única que nos atrai desde 1994. Esta webcam, localizada no topo da Torre Sutro, em São Francisco, oferece uma vista incrível da névoa que muda constantemente, cobrindo e descobrindo a cidade. Ela permite que pessoas de todo o mundo assistam ao famoso nevoeiro, envolvendo pontos turísticos como a Ponte Golden Gate e o horizonte da cidade. A câmera de névoa em São Francisco não é apenas um entretenimento visual. Ela se tornou parte da cultura da cidade, simbolizando a beleza misteriosa do clima de São Francisco. Milhares de pessoas se conectam à transmissão todos os dias para conferir o tempo ou apreciar as paisagens tranquilas e às vezes dramáticas. Não é incrível como uma simples câmera nos conecta ao longo de tantos anos? Você sabia que os ornitorrincos não têm mamilos? Em vez de amamentar seus filhotes como a maioria dos mamíferos, as fêmeas de ornitorrinco produzem leite pela pele. Essa maneira incomum os torna realmente fascinantes. As mães ornitorrincos produzem um leite especial que sai por aberturas na pele e se acumula em sulcos na barriga. Depois, os filhotes se alimentam diretamente do corpo da mãe. Embora pareça suor, não é suor. É uma adaptação única. Os ornitorrincos já são especiais porque botam ovos, o que os coloca em um pequeno grupo de mamíferos chamados monotremados. Principalmente encontrados na Austrália e na Tasmânia, essas criaturas estranhas possuem uma mistura de características, como o bico de pato e membranas nos pés. O leite delas contém nutrientes essenciais que ajudam os jovens ornitorrincos a crescerem fortes. A natureza não é estranhamente incrível? Você não vai acreditar no que acontece com o seu cérebro. Já aconteceu de, durante uma conversa, você tentar lembrar uma palavra e simplesmente não conseguir. Essa sensação desagradável se chama letologia. Isso acontece com todo mundo, mas por quê?
A letologia surge quando o cérebro bloqueia temporariamente o acesso a uma palavra específica, fazendo com que pareça que ela desapareceu. Cientistas acreditam que isso ocorre devido à forma complexa como o nosso cérebro armazena e processa informações linguísticas. Às vezes, o cérebro fica sobrecarregado ou distraído, e aí é difícil encontrar o termo certo. Curiosamente, fatores como o estresse, cansaço ou até mesmo a idade podem influenciar esse fenômeno. Então, da próxima vez que você estiver procurando uma palavra em uma conversa, lembre-se de que você não está sozinho. Seu cérebro apenas se confundiu em um pequeno enigma. Você pode acreditar que as planárias conseguem regenerar seus cérebros. Esses incríveis vermes planos têm habilidades regenerativas extraordinárias, que despertam o interesse dos cientistas há muitos anos. Se uma planária for cortada em pedaços pequenos, cada fragmento pode se transformar em um verme completo e funcional, incluindo um novo cérebro. Essa habilidade impressionante faz delas um tema relevante em pesquisas biológicas e oferece insights sobre os processos de cicatrização e regeneração em outras espécies, incluindo os humanos. Os cientistas estudam as planárias para entender os processos fundamentais que permitem a regeneração de tecidos, o que pode levar a avanços na medicina, especialmente no tratamento de lesões e doenças degenerativas. Os pesquisadores também investigam os mecanismos genéticos e celulares dessa regeneração, na esperança de descobrir segredos que possam melhorar a cicatrização em nossos corpos. Imagine se pudéssemos usar essa capacidade, e se as pessoas pudessem curar feridas ou se recuperar de lesões tão facilmente quanto as planárias. O estudo dessas pequenas e resilientes criaturas continua a inspirar e despertar curiosidade, abrindo uma janela para o futuro da medicina regenerativa. Porque Miami é líder em serviços bancários para pessoas em situação de rua. A cidade fez história ao criar a primeira conta bancária destinada especificamente a essa população, um passo revolucionário na assistência social. Essa conta inovadora permite que pessoas sem moradia tradicional tenham acesso a serviços bancários, como poupança e gestão financeira. A iniciativa de Miami reflete a crescente conscientização sobre as dificuldades econômicas enfrentadas por comunidades marginalizadas. Ao oferecer contas únicas, a cidade busca reduzir a desigualdade econômica e ajudar as pessoas a se reerguerem. Essa abordagem não só empodera os indivíduos, mas também os incentiva a participar da economia, quebrando o ciclo da pobreza. Essa iniciativa é um excelente exemplo de como soluções criativas podem realmente transformar vidas. Será que programas semelhantes podem surgir em outras cidades para ajudar ainda mais pessoas? E os cães guaxinim, conhecidos como Nyctereutes procyonoides, são os únicos representantes da família dos canídeos que hibernam. Esses animais incríveis, originários da Ásia Oriental, têm características tanto de guaxinins quanto de raposas, o que pode causar confusão. Ao contrário da maioria dos canídeos, como lobos ou cães domésticos que estão ativos o ano todo, os cães guaxinim entram em um estado de descanso nos meses frios. Quando a temperatura cai, eles se preparam, acumulando gordura e encontrando um buraco, ou toca aconchegante para se acomodar. Durante a hibernação, a temperatura do corpo, a frequência cardíaca e o metabolismo deles diminuem, ajudando-os a conservar energia até a primavera. Essa adaptação incrível permite que eles sobrevivam em condições de inverno rigoroso, mostrando a diversidade impressionante no comportamento animal. Não é fascinante como a natureza cuida de diferentes seres de maneiras tão únicas? Vamos revelar a verdade sobre o imperador Hongzhi, também conhecido como Zhu Ji. Ao contrário de muitos governantes de sua época, o imperador Hongzhi tomou uma decisão surpreendente. Ele teve apenas uma esposa e rejeitou as concubinas. Essa escolha está ligada a uma tragédia pessoal. A concubina de seu pai foi responsável pela morte da mãe de Hongzhi. Um evento tão horrível provavelmente deixou uma marca profunda em sua alma, levando-o a buscar relacionamentos únicos e fiéis. Em uma sociedade onde a poligamia era comum, sua escolha se destaca como um ato notável e corajoso. Essa decisão não apenas moldou sua vida pessoal, mas também influenciou seu governo, já que ele frequentemente priorizava a estabilidade e a unidade em sua família. A história do imperador Hongzhi ressalta como experiências pessoais podem moldar a liderança e as escolhas na história, o que podemos aprender com sua abordagem única ao casamento e ao poder.
Você consegue adivinhar qual é a receita mais antiga do mundo? Uma incrível receita de cerveja da antiga Suméria, datada de cerca de 4000 a.C., é a receita mais antiga conhecida na Terra. Essa civilização antiga, localizada no que hoje é o sul do Iraque, fez grandes contribuições para a cultura humana, incluindo escrita, matemática e, claro, a fabricação de cerveja. Arqueólogos descobriram essa receita em uma tabuinha de argila com escrita cuneiforme, que não apenas listava os ingredientes, mas também o processo de fabricação da cerveja. A receita usa cevada, que era o principal produto agrícola da época, e menciona várias ervas para melhorar o sabor. Curiosamente, essa cerveja antiga não era uma bebida gaseificada como conhecemos hoje. Era mais parecida com um mingau espesso, consumido tanto em companhia quanto em cerimônias religiosas. Isso diz muito sobre a vida dos sumérios e seu amor pela cerveja. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma bebida gelada, lembre-se de que você está participando de uma tradição que já dura milhares de anos. Não é incrível como uma receita tão antiga ainda nos influencia hoje? E se eu te contar sobre o meteorito de ouro? Em 2000, um incrível meteorito chamado Palak caiu na Terra, nas montanhas perto da China, chamando a atenção de cientistas e colecionadores. O que torna o Palak realmente especial são seus impressionantes cristais de olivina dourada e semi-translúcida, que estão entrelaçados em uma estrutura única de níquel e ferro. Essa combinação cria uma aparência bonita, parecida com favo de mel, que o diferencia de outros meteoritos. Seu visual impressionante não é apenas para enfeitar. A composição única do Palak o torna extremamente valioso, custando 4 vezes mais que ouro puro. Sim, esse meteorito é considerado uma das descobertas mais valiosas e raras do mundo. Enquanto os cientistas estudam o Palak, eles revelam mais sobre sua origem e os eventos cósmicos que levaram à sua formação. Encontrar um meteorito como o Palak não é apenas uma questão de raridade, mas também dos mistérios que ele guarda do vasto cosmos. Você consegue imaginar ter uma parte do universo que é, ao mesmo tempo, incrível e valiosa? Um fato interessante sobre lenços umedecidos. Eles foram inventados por Arthur Julius na década de 1950, quando ele percebeu a necessidade de uma solução prática para a limpeza durante viagens. Inicialmente eram promovidos como uma forma de se refrescar na estrada, mas rapidamente se tornaram itens indispensáveis em casa, graças à sua embalagem leve e facilidade de uso. Hoje você pode encontrá-los em lares, escritórios e até em bolsas de fraldas, pois são perfeitos para a higiene pessoal e limpeza rápida. A conveniência dos lenços umedecidos é impressionante. Eles vêm em várias fragrâncias e fórmulas, projetadas para tudo, desde remover maquiagem até desinfetar superfícies. A ideia simples de Arthur mudou nossa visão sobre limpeza e praticidade. Quem diria que um pequeno lenço umedecido poderia impactar tanto nosso dia a dia? Com o surgimento de novas marcas e tipos, é claro que os lenços umedecidos vieram para ficar. Você pode se surpreender ao saber que a poeira é principalmente composta por células da pele. A cada minuto, uma pessoa perde cerca de 30.000 a 40.000 células da pele, o que equivale a quase 4 quilos de pele por ano. Essa renovação constante aumenta bastante a quantidade de poeira em nossas casas. Mas não é só isso. A poeira é uma mistura de células da pele, fibras de roupas, pelos de animais de estimação e até pólen. Não é de se admirar que os ácaros encontrem nossos lares especialmente atraentes, já que eles se alimentam exatamente das células da pele que deixamos para trás. Você pode não vê-los, mas esses pequenos seres são comuns em colchões e tapetes. Embora a poeira doméstica seja muitas vezes vista como uma parte inofensiva da vida, ela pode causar alergias ou problemas respiratórios em algumas pessoas. Por isso, a limpeza regular, como passar aspirador e usar purificadores de ar, é muito importante. Manter a casa limpa não só ajuda a manter a ordem, também facilita a respiração e contribui para a saúde. Então, com que frequência você limpa sua casa? E se eu disser que ultramaratonas têm mais de 100 milhas? Essas corridas incomuns testam os atletas ao máximo, apresentando distâncias desafiadoras e muitas vezes condições severas. Um dos eventos mais conhecidos é o Maratona des Sables, que acontece no calor escaldante do deserto do Saara. Imagine correr por vários dias seguidos, carregando todos os seus suprimentos sob um calor extremo, lutando não apenas contra o cansaço,
mas também com areia movediça e ventos fortes. Os ultramaratonistas treinam arduamente, desenvolvendo sua resistência ao longo de muitas milhas e aprendendo a ouvir seu corpo. Eles enfrentam desafios únicos, como navegar por rotas complicadas e manter o equilíbrio hídrico, tornando cada linha de chegada uma conquista grandiosa. Aqui não se trata apenas de velocidade, a força mental e a determinação são essenciais. Você está inspirado a calçar seus tênis e descobrir do que é capaz? Você sabia que Marte é menor que a Terra? O diâmetro de Marte é apenas 53% do diâmetro da Terra, tornando-o o segundo maior planeta do nosso sistema solar, logo após Mercúrio. Enquanto a Terra tem um diâmetro de cerca de 12.742 km, Marte mede aproximadamente 6.779 km. Essa diferença de tamanho é interessante, pois afeta várias características do planeta. Por exemplo, em Marte, a gravidade é menor, então você pesaria bem menos se estivesse em sua superfície. Apesar de seu tamanho, Marte possui paisagens incríveis com montanhas, vales e até o maior vulcão do sistema solar, o Monte Olimpo. Essas características fazem de Marte um ótimo candidato para pesquisas, já que os cientistas buscam entender sua história e a possibilidade de vida. Será que algum dia poderíamos chamar Marte de nosso lar, ou pelo menos visitá-lo como turistas? O que realmente impulsiona o sucesso de Yao Ming? Com 2 metros e 29 centímetros, Yao Ming não é apenas um jogador de basquete, ele é um gigante tanto dentro quanto fora da quadra. Nascido na China, Yao fez história ao ser escolhido como a primeira seleção do draft da NBA em 2002 pelo Houston Rockets. Sua combinação única de altura, habilidade e agilidade mudou a percepção do basquete em todo o mundo. A presença de Yao na NBA ajudou a aproximar diferenças culturais, atraindo fãs chineses para o esporte. No início dos anos 2000, ele enfrentou muitas dificuldades, incluindo lesões, mas sua determinação nunca diminuiu. Ele se tornou um 8 vezes All-Star da NBA e desempenhou um papel fundamental na popularização do basquete na China. Hoje, Yao também é conhecido por suas iniciativas de caridade e diplomacia esportiva, provando que sua influência vai além de apenas marcar pontos. Não é incrível como um único jogador pode impactar tantas vidas? O que causa chuvas incomuns no campo? Parece que essa chuva inesperada é resultado de um fenômeno meteorológico significativo que chamou a atenção de meteorologistas e agricultores. Regiões com clima normalmente ameno estão enfrentando chuvas intensas, o que gera tanto problemas quanto oportunidades. Esse clima instável pode ser causado por mudanças nos processos atmosféricos, como El Niño ou Laninha, que perturbam os sistemas climáticos tradicionais. Para os agricultores, o aumento das chuvas pode resultar em colheitas abundantes, mas também levanta preocupações sobre a podridão das plantas e inundações. Além disso, o excesso de água pode afetar os ecossistemas locais, alterando o habitat de várias espécies. Compreender as causas dessas mudanças nas chuvas é crucial, pois podem sinalizar alterações climáticas maiores que afetarão a agricultura em uma escala mais ampla. Estamos testemunhando os primeiros sinais das mudanças climáticas. Essa é uma questão importante que os cientistas buscam responder, já que as consequências podem impactar tudo, desde a produção de alimentos até a conservação da vida selvagem. E se eu te contar sobre a magia de observar estrelas no Monte Aya? Essa incrível montanha com cerca de 4.200 metros de altura é um tesouro escondido para os amantes da astronomia, longe da agitação do Havaí. Devido à sua altitude, o Monte Aya oferece uma vista deslumbrante, perfeita para admirar o céu noturno. Astrônomos de todo o mundo sonham em visitar este lugar especial, onde se pode apreciar paisagens magníficas e pouca poluição luminosa. Imagine-se no topo, cercado por ar fresco e vistas impressionantes, olhando para as estrelas cintilantes acima de você. A combinação única de natureza e ciência nesta montanha proporciona uma experiência incrível, seja você um observador experiente ou um curioso iniciante. Como há menos pessoas aqui, você pode ter um contato mais próximo com o cosmos. Essa mistura de altura e tranquilidade ajuda você a se conectar com o universo como nunca antes. Portanto, se você está em busca de um lugar fantástico para contemplar as estrelas, o Monte Aya pode ser sua próxima aventura. As últimas palavras surpreendentes de Karl Marx.
Como o pai do socialismo, Karl Marx teve um grande impacto no pensamento político, mas você sabia que ele não gostava de sentimentalismo? Em seu leito de morte, em 1883, ele expressou desprezo por despedidas emocionais, dizendo: "Saia, as últimas palavras são para os tolos que não disseram o suficiente." Essa afirmação mostra seu caráter pragmático e espirituoso. Em vez de se entregar a despedidas emocionais, como muitos poderiam esperar, Marx preferiu rejeitar a ideia de ter que pronunciar uma frase final e dramática. Essa perspectiva única reflete sua crença na ação e no pensamento, em vez das emoções, e questiona a noção de como deve ser uma despedida tocante. Então, por que ele pensava assim? Parece que Marx valorizava a importância de viver plenamente e expressar suas ideias ao longo da vida, em vez de depender de um único momento sombrio. Prepare-se para se surpreender com o rio subaquático do Mar Negro. Esse fenômeno único tem seu próprio leito e margem sob a superfície. Diferente dos rios comuns que correm na Terra, este rio subaquático é formado por uma corrente salina densa que flui pelo fundo do oceano. A diferença de salinidade cria um efeito impressionante, permitindo que a água salgada mais pesada flua como um rio, com um caminho bem definido. Imagine um rio invisível serpenteando a mais de 67 metros de profundidade. Esse ecossistema único não só mostra as maravilhas da ciência natural, mas também abriga uma vida marinha diversificada que se adaptou a essas condições específicas. Os rios subaquáticos desafiam nossa compreensão da dinâmica do oceano e nos lembram das maravilhas ocultas que estão nos oceanos do mundo. Não é incrível como a natureza pode criar tais maravilhas bem debaixo de nossos olhos? As incríveis asas das libélulas combatem bactérias. Recentemente, cientistas descobriram que as asas das libélulas possuem espinhos microscópicos únicos que destroem bactérias de forma eficaz. Esse design incomum não é apenas interessante, mas também desempenha uma função importante na natureza. As estruturas nanométricas reduzem a quantidade de micróbios nocivos que se acumulam em suas asas, ajudando os insetos a manterem-se saudáveis enquanto voam de um lugar para outro. Inspirados por esse mecanismo surpreendente, os pesquisadores estão trabalhando na criação de superfícies que imitam essas asas. Imagine como isso poderia mudar a situação em hospitais, onde é crucial manter a limpeza contra bactérias. Ao aplicar superfícies inspiradas nas libélulas em sistemas de ventilação de hospitais e outros locais, poderíamos reduzir significativamente a propagação de infecções e aumentar a segurança dos pacientes. Isso pode ser uma verdadeira revolução na saúde, combinando soluções naturais com tecnologias modernas para salvar vidas. Quais outros segredos nosso mundo natural esconde? O que realmente acontece quando os animais trabalham? Na África do Sul, um incrível babuíno chamado Jack encontrou um trabalho surpreendente na ferrovia. Esse animal inteligente foi treinado para sinalizar os trens, usando um sistema que garantiu sua segurança e pontualidade. As habilidades de Jack eram tão impressionantes que ele até recebia um salário por seu esforço, tornando-se um dos primeiros exemplos conhecidos de emprego para animais. Todos os dias ele cumpria suas funções, mostrando sua inteligência e capacidade de seguir comandos. Essa colaboração única entre animais e humanos chamou a atenção das comunidades locais e gerou discussões sobre o papel dos animais em nossa sociedade. Jack demonstrou que, com o treinamento e cuidado adequados, os animais podem contribuir para as atividades humanas de maneiras surpreendentes. O que isso nos diz sobre nossos relacionamentos com os animais e suas potenciais capacidades? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre baterias. Se todas as baterias do mundo fossem usadas ao mesmo tempo, elas se descarregariam completamente em apenas 10 minutos. Esse fato impressionante destaca os problemas que enfrentamos com as tecnologias de baterias atuais para atender às necessidades energéticas globais. Pense nisso. Com smartphones, carros elétricos e muitos outros dispositivos que dependem de baterias, consumimos energia a uma velocidade surpreendente. As limitações da capacidade e eficiência das baterias existentes se tornam cada vez mais evidentes à medida que a demanda por energia na sociedade cresce. Por exemplo, embora as baterias de íon de lítio tenham melhorado nossas capacidades de armazenamento de energia, elas ainda não conseguem atender a todas as necessidades simultaneamente. Isso levanta uma questão importante: como podemos desenvolver e implementar novas tecnologias de baterias que possam satisfazer nossas necessidades energéticas?
Pesquisar novos materiais e métodos como baterias de estado sólido ou tecnologias mais modernas pode ser a chave para um fornecimento de energia sustentável no nosso futuro. Prepare-se para se surpreender com o maglev japonês. Este incrível meio de transporte é o trem de levitação magnética mais rápido do mundo, viajando a mais de 500 km por hora. Imagine poder ir de Tóquio a Osaka em apenas 1 hora. Essa experiência de viagem sem interrupções muda nossa percepção de longas distâncias. O maglev utiliza potentes ímãs para se elevar acima dos trilhos, eliminando o atrito e permitindo que deslize com facilidade. Essa tecnologia não é apenas sobre velocidade, ela também melhora a eficiência energética em comparação com trens convencionais. O desenvolvimento deste trem é o resultado de anos de inovações e dedicação à engenharia moderna. Ao imaginar-se viajando pelo Japão a essas velocidades impressionantes, pense nas possibilidades futuras: viagens mais rápidas, redução do tempo de deslocamento e conexões mais convenientes entre cidades. Portanto, seja você um engenheiro, um viajante ou apenas um amante de tecnologias incríveis, o maglev certamente vai capturar sua imaginação e mudar sua visão sobre trens. Será que veremos essa tecnologia se espalhar pelo mundo? Difícil de acreditar, mas em Milão sorrir é obrigatório. Esta lei inusitada exige que moradores e visitantes mantenham uma expressão alegre nas ruas, exceto em casos tristes como funerais ou visitas ao hospital. Imagine-se passeando pelas movimentadas ruas de Milão, repletas de cultura vibrante, comida deliciosa e arquitetura impressionante, enquanto sorri, mesmo que esteja chovendo ou tenha tido um dia ruim. Essa lei visa criar uma atmosfera positiva em locais públicos, promovendo interações sociais e um ambiente amigável entre os habitantes. Embora possa parecer estranho, essa exigência molda a forma como as pessoas se comunicam, criando um sentimento único de comunidade. Então, da próxima vez que estiver em Milão, não se esqueça de sorrir. Isso não é apenas educado, mas também é uma obrigação. Você consegue imaginar como isso afeta a vida cotidiana? Você sabia que a mineração de asteroides é nossa corrida do ouro no espaço? O futuro da extração de recursos pode ir além da Terra. Empresas estão se preparando para aproveitar as riquezas dos asteroides próximos à Terra, coletando materiais valiosos como água, platina e ouro. Imagine naves espaciais indo até esses corpos celestes, extraindo recursos que podem ser usados na Terra ou até em missões espaciais. A água, por exemplo, pode ser transformada em combustível, ajudando na exploração do espaço. A platina e o ouro, por outro lado, são valiosos não só na Terra, mas também têm importantes aplicações industriais. Com o avanço da tecnologia, o sonho da mineração de asteroides está se tornando cada vez mais real. Isso abre oportunidades empolgantes. Será que futuras missões a Marte poderão usar recursos extraídos de asteroides? Imagine um tempo em que a humanidade expanda sua base de recursos além do nosso planeta, tornando o universo parte da nossa economia. Conheça o Sr. Pagsley Adams, o campeão de caudas. Você pode se surpreender. O Sr. Pagsley Adams, um lindo gato da raça Maine Coon, ficou famoso internacionalmente por sua cauda impressionante, que mede incríveis 40,8 centímetros. Nascido em uma pequena cidade, Pagsley se tornou uma estrela entre os gatos, chamando a atenção de amantes de felinos e da mídia. Sua cauda não é apenas longa, mas também peluda, o que lhe dá um ar majestoso. Os Maine Coons são conhecidos por seu tamanho grande e personalidade amigável, mas Pagsley se destaca por sua cauda única. Essa característica especial o tornou um favorito nas redes sociais, onde seus fãs acompanham ansiosamente suas aventuras diárias. Sua cauda incrível até lhe permitiu participar de vários concursos de animais. Ele é não apenas um companheiro encantador, mas também prova que o comprimento da cauda pode levar a uma fama extraordinária. Que incrível, não é? Aventura aos 72. Você consegue acreditar nesta jornada? Jean-Jacques Souven, um animado homem de 72 anos, se tornou uma celebridade ao atravessar o Oceano Atlântico dentro de um barril. O que pode parecer uma história maluca é, na verdade, uma prova incrível do seu espírito aventureiro. Começando na costa de Portugal, Souven passou 122 dias flutuando lentamente rumo ao Caribe. Equipado apenas com o essencial e uma atitude destemida, ele cruzou o vasto oceano em uma embarcação feita por ele mesmo, mostrando que a idade não é um obstáculo para realizar sonhos.
Sua jornada não apenas capturou nossa imaginação, mas também inspirou muitas outras pessoas a seguirem suas próprias aventuras, não importa quão desafiadoras possam parecer. Enfrentando ondas fortes e condições climáticas imprevisíveis, Suvém provou que determinação e espírito aventureiro podem levar a experiências incríveis. Quem não se sentiria inspirado por sua jornada e pela emoção do mar aberto? Quando as corujas se tornaram símbolo de sabedoria, as corujas chamaram a atenção das pessoas ao longo dos séculos, especialmente na Grécia Antiga, onde eram veneradas como símbolos de inteligência e clareza. A deusa Atena, conhecida por sua sabedoria, frequentemente tinha uma coruja ao seu lado. Essa conexão com a inteligência não desapareceu com o tempo. Estudos recentes mostram que pessoas que se consideram corujas costumam ter melhores resultados em testes de inteligência do que aquelas que acordam cedo. Cientistas acreditam que os hábitos noturnos dessas corujas refletem processos criativos e analíticos de pensamento. Embora as aves matutinas possam começar o dia mais cedo, as corujas frequentemente utilizam suas habilidades únicas nas horas tranquilas da noite, levando a reflexões profundas e novas ideias. Então, da próxima vez que você ver uma coruja ou estiver acordado à noite, lembre-se de que nessas horas tardias pode haver um pouco de sabedoria. É difícil de acreditar, mas a Índia agora é o país mais populoso. Devido a mudanças demográficas significativas, a Índia ultrapassou recentemente a China e se tornou a nação mais populosa do mundo. Este evento histórico acontece pela primeira vez em décadas, já que a China, que manteve esse título por muito tempo, não é mais a nação mais populosa. Com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, a Índia está passando por uma rápida urbanização e crescimento econômico, atraindo pessoas das áreas rurais para as cidades em busca de novas oportunidades. Esse crescimento populacional traz tanto perspectivas empolgantes quanto desafios, pois o país precisa lidar com questões de gestão de recursos, saúde e educação. Além disso, uma população jovem e tecnicamente habilidosa pode impulsionar inovações e desenvolvimento econômico. Mas como a Índia pode garantir um crescimento sustentável e melhorar a qualidade de vida para todos os seus cidadãos com tanta gente? Um fato interessante sobre os tarcídeos. Esses pequenos primatas incríveis são conhecidos por seus grandes olhos expressivos, que são perfeitos para caçar no escuro da noite. Mas você sabia que os tarcídeos conseguem girar a cabeça impressionantes 180 graus? Essa habilidade incrível é semelhante à dos corujas, que também precisam observar atentamente o ambiente à noite. Como os grandes olhos dos tarcídeos estão fixos nas órbitas, eles não podem mover as pupilas como nós. Em vez disso, eles giram toda essa cabeça para ter uma visão completa do que os rodeia. Imagine poder olhar em todas as direções, apenas girando o pescoço. Essa adaptação especial ajuda os tarcídeos a caçar insetos e pequenos animais, enquanto se mantêm seguros de predadores. Da próxima vez que você ouvir sobre características incomuns dos animais, lembre-se desses ninjas noturnos e suas incríveis habilidades de girar a cabeça. Você já se perguntou por que alguns animais comem seus filhotes? Em casos surpreendentes como certos peixes, répteis e anfíbios, esse comportamento chocante pode ser parte de uma estratégia parental eficaz. Um estudo de 2019 mostrou que quando esses animais enfrentam superpopulação, o canibalismo pode aumentar significativamente as chances de sobrevivência dos filhotes restantes. Imagine uma mãe peixe que colocou centenas de ovos em um espaço limitado. Ela pode instintivamente perceber que, se muitos jovens competirem por recursos escassos, todos podem morrer. Ao sacrificar alguns, ela aumenta as chances de sobrevivência dos outros, que têm melhor acesso à comida e um ambiente menos lotado. Essa é uma realidade dura, mas a natureza muitas vezes age de maneiras que podem parecer cruéis do nosso ponto de vista humano. Então, da próxima vez que você pensar sobre a parentalidade no mundo animal, lembre-se de que, às vezes, a sobrevivência dos mais fortes tem um significado completamente diferente. Em Takaharu, Japão, 2 idosos transformaram seu amor pelo filme favorito em uma encantadora estação de ônibus. Inspirados pelos personagens adoráveis e pela atmosfera mágica do filme, esses avós construíram uma pequena estação como surpresa para suas netas. A estação reflete o espírito mágico do filme, convidando os viajantes a sentir um pouco da magia enquanto esperam seus ônibus. Murais coloridos, bancos aconchegantes e designs divertidos
tornam este lugar uma linda homenagem à história clássica que toca todas as gerações. Moradores e turistas adoram tirar fotos e sorrir ao lado dessa construção única. Esse pequeno ato de amor não só fortalece os laços familiares, mas também traz alegria para toda a comunidade, mostrando como uma ideia simples pode criar memórias inesquecíveis. Ao pensar na sua próxima aventura ou relembrar seus filmes infantis favoritos, considere como a criatividade pode trazer alegria ao cotidiano. Você pensaria em construir algo assim para uma pessoa querida? Você já pensou em uma língua com estalos? A língua Yatsik-Sul-Xo, falada em Botsuana, tem uma característica impressionante. Possui o maior número de sons consonantais entre todas as línguas do mundo. Imagine como é pronunciar até 96 sons consonantais diferentes, muitos dos quais incluem estalos fascinantes feitos com diferentes partes da boca. Essa língua vibrante demonstra a incrível diversidade da comunicação humana, onde diferentes culturas criam maneiras únicas de expressar ideias. Enquanto muitas línguas usam apenas algumas consoantes, os sons complexos do Yatsik-Sul-Xo convidam falantes e ouvintes a explorar um mundo cheio de nuances e ritmos. Os estalos podem parecer estranhos para alguns, mas para os falantes nativos são tão naturais quanto os sons do dia a dia. Essa riqueza linguística reflete um profundo patrimônio cultural, e estudá-la abre portas para entender a beleza e a complexidade das línguas ao redor do mundo. Como isso se relaciona com as línguas que você conhece?